Olá, pessoal! Essa é a segunda parte sobre a literatura negro. Vamos falar da literatura negro brasileira. Há na cultura brasileira um grupo significativo de escritores negros e mestiços que produzem uma literatura identificada com suas raízes históricas e culturais, normalmente chamada de afro-brasileira ou afrodescendente. Essas raízes evidentemente remetem à sua origem africana e ao processo histórico de escravização e discriminação que os negros sofreram e sofrem no Brasil. Essa denominação, entretanto, é questionada por alguns negros por várias razões. Primeiramente, porque nem todo país africano é negro. Em segundo lugar, porque mesmo nos países africanos de língua portuguesa, há escritores brancos, como é o caso de Mia Couto, Luandino, Antônio Jacinto, Pepe Tela, Nadine Gordimer, entre outros, que não têm como prioridade em seu projeto literário a luta contra o preconceito racial. É por essa razão que alguns militantes da causa negra preferem o uso da expressão literatura negro-brasileira para identificar a produção que tem na negritude um de seus pilares centrais. A literatura negro-brasileira, isto é, a literatura que reflete um posicionamento de um sujeito etnicamente negro, teve suas primeiras manifestações na obra de Luiz Gama, 1830 a 1882, Cruz e Souza, 1861 a 1898, e Lima Barreto, 1881-1922, que atuaram de forma isolada. No século XX, surgem várias associações negras que se interessam pela produção literária, formando um grupo de produtores e leitores de literatura negro-brasileira. Entre os escritores que surgiram desses grupos estão Abdias Nascimento, Solano Trindade, Eduardo de Oliveira, Carlos de Assunção, Oswaldo de Camargo e Oliveira Silveira. Em 1978 foram fundados os Cadernos Negros, que até hoje servem como meio de agregação e de divulgação da produção literária negro-brasileira. Em 1980 foi fundado o grupo Quilombo Hoje, formado pelos escritores Cuti, Oswaldo de Camargo, Paulo Colina e Abelardo Rodrigues, com o objetivo de promover eventos culturais de literatura negro-brasileira. Além do grupo Quilombo Hoje, que hoje continua muito ativo, tem destaque o grupo Gens, grupos de escritores negros de Salvador, e o Negrícia, Poesia e Arte de Crioulo, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ler o texto Para um Negro, do Adão Ventura. Para um negro, a cor da pele é uma sombra, muitas vezes mais forte que um soco. Para um negro, a cor da pele é uma faca que atinge muito mais em cheio o coração. Então, nesse texto, a gente observa algumas metáforas sugerindo a dor, né? A cor da pele remetendo a essa ideia de dor. A violência. Nós temos uma sombra mais forte que um soco, é uma faca que atinge muito mais em cheio o coração. Então a cor da pele tem essa sugestão, né, do que representa a cor da pele, no sentido de dor, de violência. E aí nós percebemos que esses versos dão a entender que essas metáforas dão a entender, dão essa representação de um modo como o negro sente essa discriminação. Quando eu falei na dor, na violência, né? A maneira como ele se sente em relação a essa discriminação, né? Não que a negritude seja isso para ele, né? É como ele sente a discriminação por conta da cor da pele. Então, é um golpe, né? É um soco, é um ato de violência, é uma facada. E ele sente ainda o peso da história de maus tratos no período da escravidão. E essas metáforas vão sugerindo o ponto de vista de alguém, né? A gente fica imaginando quem é o agente dessas ações, quem é que está desferindo esse soco, quem é que está dando essa facada, né? Existe a ideia de coletividade, não é uma pessoa específica, não é um ser específico, são todos os que discriminam
os negros, né, em relação dessa cor, dessa pele dele, né? Então, todos que discriminam em razão da cor da pele negra e o peso de sua história. Então, existe um agente coletivo, né? Essa ação é praticada por essa coletividade. A gente pode dizer que o título, né, em relação ao título, ele pode ser ambíguo, a gente pode interpretar de duas formas. Ele sugere ao mesmo tempo uma dedicatória, né? Esse texto está sendo feito para um negro, então é dedicado a todos os negros que sofrem preconceito, e também pode ser o ponto de vista de um negro, é o modo como ele sente o preconceito. Então existe essa ambiguidade e aí pode ser interpretado dessas duas formas. O outro texto que nós vamos estudar é do Márcio Barbosa. O título é Nossa Gente. Nossa gente também veio para ser feliz e ter sorte. Nossa gente é quente, é bela e forte. Mas às vezes essa gente passa inconsciente. Sofre, mas não se mexe. Ri, mas não se gosta. Nossa gente inconsciente, sofrendo, fica fraca. Nem vê que por dentro ainda traz a força da mãe África. Nem vê que pode vencer, pois tem energia nos braços. E pode ter liberdade, alegria e espaço. Superando a pobreza, socializando a riqueza, inventando unidade, solidariedade e abraços. Nosso povo é lindo, nosso povo é afro. E perfeito vai destruindo ódio e preconceitos. Esse povo negro que se diz moreno, com suas cores, com seu jeito, é um povo pleno. Nossa gente é ventania, é ousadia, é mar cheio. Nossa gente também veio para ser feliz e ter sorte. Então a gente vê que aí o eu lírico, ele se inclui entre o grupo que vai ser denominado por essa expressão nossa gente. Então ele se inclui, né? O eu lírico aí se inclui como enunciador, porque ele está usando a primeira pessoa, né? Através do pronome possessivo nossa. E, de acordo com o poema, o negro ele tem algumas qualidades, né? Ele é belo, ele é forte, ele é lindo, afro, valente, ousado. A gente percebe isso durante por algumas expressões, algumas palavras que ele usa no texto. E chamando atenção especificamente para o sentido da palavra inconsciente, como é que a gente poderia interpretar? Quando ele diz, mas às vezes essa gente passa inconsciente. Quando ele diz, sofre, mas não vê. Sofre, mas não se mexe, ri, mas não se gosta, né? Nossa gente inconsciente sofrendo fica fraca. Esses versos dão a entender que o próprio povo negro às vezes não tem consciência da sua negritude, não se gosta, não se valoriza e fica enfraquecido, né? A partir disso. A partir dessa falta de consciência, o povo negro fica enfraquecido. E observando esses dois textos, para um negro do Adão Ventura e o Nossa Gente do Márcio Barbosa, nós observamos semelhanças e diferenças. Então, os dois poemas abordam o tema ser negro no Brasil. O texto que eu li primeiro, né, o texto 1, ele enfoca a perspectiva histórica, psicológica e emocional do negro que sofre preconceito. Já o texto 2, né, do Márcio Barbosa, ao mesmo tempo que valoriza a negritude brasileira, destacando a beleza e o caráter dos negros, ele lamenta que alguns não tenham consciência de seus valores e de seus direitos e por isso se anulam e sofrem, acomodando-se ao preconceito. Então, são textos com abordagens diferentes. Bons estudos!